Bem-vindos e bem-vindas no canal Denise Reis e começando hoje com uma charadinha. O que é que tem aqui no canal Denise Reis, mas não tem no INSS, muito menos no STF. Com duas palavrinhas, uma começando com a letra O e a outra com a letra C. Responda aqui embaixo nos comentários que depois da vinheta eu vou te falar a resposta. Mas antes, deixa o seu olá, seu like, se inscreva no canal, quem ainda não é inscrito, dê sua opinião, que é muito importante, gente. É muito importante para mim e eu gosto de ouvir vocês aposentados. Isso fortalece a nossa comunidade, tanto aqui no YouTube, como agora também lá no Instagram, @denisereis.adv. Eu tô na briga por você e não é de hoje, né? Roda a vinheta. E a resposta é objetividade e celeridade. Mas também tem muito respeito por você, aposentado e aposentada, que precisa de informações acerca dos seus direitos, não é mesmo? Então vamos ao que interessa. Você sabe que em março desse ano, o Supremo Tribunal Federal decidiu, por via indireta, derrubar o entendimento da própria Corte que autorizou a revisão da vida toda. Assim, reverter uma derrota da União estimada astronomicamente em 480 bilhões pelo governo federal. Muitos advogados previdencialistas como eu questionamos esse valor e principalmente de como ele foi calculado, né? Mas a reviravolta do caso não ocorreu no processo sobre a revisão da vida toda, mas no julgamento de um outro caso sobre fator previdenciário. Os ministros analisaram duas ações diretas de inconstitucionalidade, a DIS, a de 2110 e a de 2111, contra a Lei dos Planos de Benefício da Previdência Social, que é aquela Lei 8.213 de 91. Por 7 votos a 4, os ministros do Supremo decidiram que os aposentados não têm direito a optar pela regra mais favorável para recalcular o benefício, ponto central do julgamento de 2022, que havia validado a revisão da vida toda, que vocês lembram. Votaram por esse entendimento os ministros, e aí gravem bem o nomezinho deles: Cristiano Zanin, Flávio Dino, Luiz Fux, Dias Toffoli, Gilmar Mendes, Luiz Barroso e o Cássio Nunes. A tese vencedora foi proposta pelo ministro Cristiano Zanin. O ministro Alexandre de Moraes, um dos que divergiu e ficou vencido, defendeu que era possível conciliar as duas regras, tanto a do fator previdenciário, que é o índice criado em 99, que considera vários critérios, para definir o valor das aposentadorias, e a revisão da vida toda, que permitiu aposentados usarem toda a sua vida contributiva. Mas, como eu disse, a mudança desse entendimento ela ocorreu naquelas ações diretas de inconstitucionalidade. Não foi no recurso extraordinário julgado em 2022, da revisão da vida toda, na qual aposentados ganharam direito a essa revisão. Quando o Supremo tinha outra composição, os ministros reconheceram por 6 votos a 5, vocês sabem disso, o direito à revisão da vida toda. O plenário, na ocasião, permitiu aposentados que entraram na Justiça pedirem um recálculo do benefício do INSS, com base em todas as contribuições feitas ao longo da sua vida contributiva, ao entender que o aposentado poderia optar pelo critério mais vantajoso. Óbvio. Esse recurso extraordinário, gente, ainda está em análise na Corte, porque o governo recorreu da decisão. Então, nada está perdido. Com a decisão de 2 anos atrás, era possível afastar a regra de transição, criada pela reforma da Previdência de 99, que excluía contribuições antecedentes a julho de 94, quando o Plano Real foi implementado, caso fosse desvantajoso também para o segurado. Com isso, os aposentados poderiam pedir as contribuições previdenciárias feitas antes de 94, para que elas fossem consideradas no cálculo do seu benefício. Essas contribuições pararam de ser consideradas com a reforma de 99, cujas regras de transição excluíam da conta os pagamentos anteriores ao Plano Real.
Aí a gente vai falar agora da reviravolta jurídica que ocorreu. Porque no julgamento de março desse ano, sobre as ADIs que eu falei aqui, de 2110 e 2111, a maioria dos ministros passou a entender que uma liminar proferida pelo Supremo há 24 anos atrás já havia reconhecido a constitucionalidade da regra de transição. Aí, em nota divulgada após o julgamento, é uma barbaridade, é um disparate. A Advocacia Geral da União, a AGU, afirmou que a decisão é paradigma para o Estado brasileiro. Ela garante a integridade das contas públicas, o equilíbrio financeiro da Previdência e também evita a instalação de um cenário caótico judicial e administrativo que o INSS iria inevitavelmente enfrentar, caso tivesse que implementar a chamada tese da revisão da vida toda, que todos nós estamos brigando há anos. Mas um outro fator importante de mencionar aqui para vocês é que o valor mensurado pelo INSS, majorado pelo INSS, quanto ao impacto orçamentário dos pagamentos das revisões, são projeções inflacionadas. O crescimento do valor é claramente uma estratégia para influenciar tanto a opinião pública quanto a decisão dos ministros do Supremo. É imprescindível questionar a base das suposições apresentadas pelo INSS e pelo governo, porque a análise sobre o impacto fiscal da revisão da vida toda demanda um tratamento criterioso, justo e principalmente transparente. Agora eu vou te contar o que está acontecendo, judicialmente falando, que o Instituto Previdenciário, o IEPREV, ele recorreu dessa decisão com o principal argumento que o impacto financeiro apresentado pela União, de 480 bilhões, com a revisão das aposentadorias, foi muito superestimado. Além disso, o Instituto vai pedir também ao STF que garanta o direito ao recálculo para as pouco mais de 112 mil pessoas que tinham processos em curso no momento da decisão tomada em março deste ano. Sobre a manobra do Luiz Barroso, que eu comentei com vocês no meu último vídeo, eu vou explicar agora por que eu falei que isso foi uma manobra. O ministro Luiz Barroso concedeu uma entrevista no programa Roda Viva, acho que vocês já tiveram acesso. Se vocês tiverem oportunidade e ainda não assistiram, procura lá na internet. Foi no dia 10 de junho, lá no programa Roda Viva. E nessa entrevista, o ministro e presidente do Supremo, Luiz Barroso, quando questionado sobre a manobra na revisão da vida toda, resultou em uma imensa sensação de insegurança jurídica, isso que é verdade, ele declarou de uma forma totalmente evasiva que a situação foi um mero acidente. E em virtude da mudança do colegiado com a entrada do ministro Cristiano Zanin, que adotou o entendimento diverso do ministro aposentado, que foi o Ricardo Lewandowski, no julgamento dos embargos de declaração do tema 1102. Mero acidente, pessoal. A declaração do ministro Barroso, segundos após dizer que mudar a jurisprudência tem efeito daqui para frente, prospectivos, causou indignação e perplexidade no mundo jurídico, não tenha dúvida. Mas, além disso, certamente o ministro do STF imagina que o aposentado já se esqueceu também das suas incansáveis e propositais alterações de pautas, a fim de julgar as ações diretas de inconstitucionalidade, essas ADIs, antes da revisão da vida toda. Com o nítido objetivo de quê, pessoal? Vamos pensar. De enterrar a tese, ou melhor dizendo, consertar os danos ocasionados pelo acidente do julgamento do tema 1102, que reconheceu os direitos dos aposentados. É que o ministro Zanin também, ele sequer teve a oportunidade de demonstrar efetivamente seu entendimento contrário nos embargos de declaração. Ele havia votado no plenário virtual, lembra? Mas houve um pedido de destaque do Alexandre de Moraes, o nosso ministro guerreiro, e o julgamento terá que ser reiniciado. E por isso, o tal recurso ainda não foi pautado. A manobra, como eu disse antes, ocorreu no âmbito das ADIs, da 2110 e a 2111, no julgamento de mérito, dia 21 de março desse ano, de 2024. Porque o direito à revisão da vida toda, legitimamente assegurado pelo acordo prolatado em plenário, no julgamento de 12 de 2022,
No tema 1102, ele foi fulminado por meio daquilo que chamamos superação de entendimento. Os efeitos do acordo proferido nas ADIs são naturalmente prospectivos, é dali para frente. Traduzindo em miúdos, manteria o direito de quem ingressou com as suas revisões antes do dia 21 de março de 2024. A verdadeira questão que prevalece ainda no cenário de incertezas é se a atual composição do STF terá seriedade. É isso que a gente pede, seriedade nas atribuições da mais elevada corte do país de atribuir efeitos prospectivos a esse acordo, das respectivas ADIs que eu falei. Se avaliarmos a fala do ministro Barroso no programa Roda Viva, no mês passado, junho de 2024, o aposentado pode ter esperança de que o presidente do STF não colocará obstáculo para que o colegiado adote esses efeitos daqui para frente. Foi palavras do próprio ministro, prevalecendo assim o direito de quem ingressou com as revisões até o julgamento das ADIs. Aí assim, essas 102 mil ações, consideradas válidas, ajuizadas até março de 2024, 65 mil tramitam pelo rito do Juizado Especial Federal. São valores pequenos, valores, causa inferior a 60 salários mínimos. Ainda mais poderiam haver modulação no próprio tema 1102 para mitigar cada vez mais eventuais impactos. Portanto, a gente percebe de que se valer da proteção ao equilíbrio financeiro é mera engrenagem para provocar verdadeira insegurança jurídica. Não estamos tratando de valores exorbitantes aqui, aposentados, a gente sabe disso. Ou algo que tenha um impacto, de provocar um colapso ao erário público. Absurdo. Ao contrário, está tratando de verdadeira ninharia a revisão da vida toda, que tem a finalidade de reparar parcialmente a traiçoeira manobra praticada, preservando os poucos jurisdicionados que farão jus à tese revisional. São poucas pessoas que terão direito à revisão, como eu sempre venho dizendo aqui nos vídeos anteriores. Assistam ao canal, pessoal. A gente sabe que, nesse ponto, os aposentados representam a parte mais fraca da relação processual. Vocês formam um grupo de hipossuficiente e vulnerável, sendo esse fato suficiente para resguardar os direitos cujo STF deveria proteger e com extrema rapidez em seus julgamentos, o que não está acontecendo. Ignorar esse princípio da isonomia e discriminar segurados ao estabelecer critérios de recebimento integral de um direito, diga-se de passagem, cabalmente tutelado, poderá afetar diversos temas que ainda tramitam lá mesmo no STF. Isso vai ter um potencial de desvirtuar parcialmente ou até em todo os assuntos que norteiam a Constituição. Daí a insegurança jurídica que a gente vem falando. Pelas vias adequadas, corretas, a comunidade jurídica não se dará por vencida, nem que a discussão perdure por mais tempo. Podem acreditar nisso. Todos nós zelamos pela segurança jurídica, que está sendo ignorada. E esse é o principal pilar do Estado Democrático de Direito, que é isso que mantém o sustento da integralidade das instituições. A previsibilidade, a confiança na atuação do poder público, além da estabilidade nessa relação jurídica. Pessoal, continuamos na briga. Deixe seus comentários aqui, encaminhe esses vídeos, compartilhe, deixe sua opinião, seu like e também me siga lá no Instagram. Nós temos outras dicas lá para você.